Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Hoje eu tive que mudar o cenário porque é onde eu normalmente gravo, é lá no quarto onde tem ar-condicionado, é mais em silêncio, só que hoje eu vou gravar mais tarde e Esther já está dormindo. Então estamos aqui na sala. Você tem acompanhado alguns espaços da nossa casa e é isso, compartilhando a palavra e um pouquinho do nosso espaço. Hoje, Atos capítulo 15. Vamos dar continuidade ao livro de Atos. Vamos ler sobre o Concílio de Jerusalém. O que é isso? Como que aconteceu? A carta desse concílio aos cristãos e o desentendimento entre Paulo e Barnabé. Então, são os temas deste capítulo. Vamos orar. Pai, diante dos desafios que nos rodeiam, das divergências do nosso dia a dia, nós depositamos diante do Senhor o nosso fardo. Por mais pesado que ele esteja, nós sabemos que o Senhor é capaz de tirar de nós essa carga e nos dar um fardo suave e leve, que o Senhor nos prometeu através da Tua Palavra, e é isso que queremos fazer nesse instante. Que a Tua Palavra venha sobre nós como refrigério, alívio, consolo, instrução, para que nos tornemos filhos, servos e servas cada vez mais obedientes ao Senhor. E que a nossa obediência gere alegria, e que a Sua alegria seja a nossa força, em nome de Jesus. Amém. Talvez eu fique olhando para lá, mas a câmera está do lado de cá e eu tive que fazer uma mudança por conta da tomada aqui, que não estava chegando do lado de cá. Mas eu vou me acostumar a olhar para vocês aqui. Vamos lá, capítulo 15. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou ao passarem pela Fenícia e por Samaria. Contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome.
concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, houve esse concílio onde os apóstolos e todos aqueles que seguiam, agora reconhecidos como cristãos, seguiam as palavras de Jesus através do testemunho da vida dos apóstolos e todos aqueles que seguiam esse caminho, e eles estavam decidindo se eles iam exigir dos gentios, ou seja, não israelitas, pessoas que não eram hebreus, que eles se circuncidassem. Circuncidar era um ato realizado com os homens de cortar o prepúcio do pênis do homem. Então, essa era uma prática, e ainda é uma prática entre os judeus, de realizarem a circuncisão, porque no tempo de Moisés essa foi uma exigência. No tempo de Moisés não. Há um bom tempo houve essa exigência entre os judeus para que os homens fossem separados e tivesse essa marca no corpo. Logo, eles estavam discutindo sobre esse ponto em especial, sobre se exigiriam a circuncisão dos gentios ou não. E aqui eles chegaram a essa conclusão de que não era necessário, porque eles estavam debaixo da graça e da marca de Cristo e da salvação e da ministração e a presença do Espírito Santo, que era a maior marca que um homem e uma mulher de Deus poderiam receber. Continuando. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali.
Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Então, esse é um fato da igreja primitiva crescendo nos tempos após a crucificação de Jesus. Os discípulos estavam vivos ainda e pregando e estruturando as igrejas e instruindo, e aqui ficou decidido, como eu relatei nessa carta, as únicas exigências que foram colocadas sobre se abster da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Essa foi a exigência pautada pelos líderes dessa revolução cristã. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Aqui talvez seja a primeira vez que houve a divisão entre líderes com um reconhecimento grande. Barnabé estava sempre com Paulo e agora Paulo se junta a Silas e Barnabé se junta a João, ou também conhecido como Marcos. É confuso isso, mas Barnabé levou Marcos e Paulo levou Silas. Então eles formaram novas duplas e partiram para ministrar sobre a vida daqueles que já tinham sido alcançados por essa palavra. Existe propósito para tudo que acontece debaixo da orientação do Senhor. E até nessas oportunidades que aparentam fragilizar o ministério que o Senhor nos confiou, existe ali o crescimento. Eu conheço muitos ministérios que nasceram fruto de outros ministérios. E talvez a existência desse ministério não tenha ocorrido da melhor forma, mas devido às muitas formas de cada um de nós de observar a palavra e seguir a palavra, existem usos e costumes que para uns é ok, para outros já não é ok, e é por isso que existem tantas placas de igreja espalhadas. Que você escolha um ambiente onde você se sente amado, acolhido, cuidado, mas que também você esteja disposto a amar, acolher e cuidar, porque como irmãos estaremos sempre sujeitos a ferir, a machucar, a gerar desgastes, mas que o Espírito Santo possa nos proporcionar a unidade que Jesus orou e ministrou, e ele sempre esperou que nós sejamos um, assim como ele e o Pai são um. E é isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.